Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da BNA. A gente estava prometendo para vocês de um tempo aí e agora finalmente saiu. Hoje a gente vai bater um papo entre eu e meu sócio aqui, esse meu sensei, Ademar Martins. Pode fazer sua apresentação. Depois dessa apresentação aí, acho que ficou... Você sabe, ficou cara. Bacana, né? Cara, bacana a gente veio aqui, né, para poder passar para vocês aí alguns pontos sobre marketing, né, explicar mais qual que é a função de uma agência para ajudar vocês, né? Então é sempre legal a gente conseguir mostrar que a visão de marketing, às vezes, vocês tenham um pouco errada, né, do que a gente faz, o que a gente não faz. Marketing é basicamente um braço gigantesco do comercial para a gente facilitar o processo de venda. Então a gente vai trocar algumas ideias aqui, acho que vai ser bem produtivo esse nosso papo aí. Vamos nessa aí. Exato. E para vocês entenderem mais ou menos, hoje a gente vai trabalhar mais ou menos dois assuntos, né, que englobam o marketing, que são as áreas que a gente atua com mais força hoje, que é o marketing no contexto geral, né, tanto B2C e B2B, e o marketing para franchising, né, para a questão de franquias. Então, o que você acha melhor a gente começar, Ademar? Vamos começar pelo franchise? Vamos começar pela raiz do problema ali, o marketing no contexto geral? Né? Mas vamos começar então do mais crítico, né? Vamos começar falando aqui qual que é o objetivo de uma agência. Não é rasgar seu dinheiro, né, logicamente. Tem diversos segmentos, né? Aqui na BNA a gente trabalha com uma proposta de B2B. Então, estando bacana para você, está bacana para nós, né? Então, a gente entende essa sinergia de que o seu negócio precisa prosperar para manter a agência. Então, a gente entende exatamente esse ponto, né? E o que eu quero dizer com isso, tá? É uma preocupação e até um conceito que eu quero falar, que é a transparência. Aqui a gente tem isso. A gente tem essas trocas, existe essa sinergia. Então, acho que é legal a gente entender esse ponto também. Que, por exemplo, eu vou soltar uma campanha, isso aí, enfim. Só que se não trouxer resultado, que é o ponto final, para nós não faz sentido. Exatamente. Né? E a gente tem toda a liberdade de poder chegar no nosso cliente e falar isso, né, Luiz? Exatamente. Complementando aqui, o Dema, uma coisa que a gente bate muito em cima da nossa agência é um código nosso, cara, é a questão de transparência, né? E uma das coisas que a gente é muito bom mesmo, falo com total liberdade isso na questão de organizar a casa. Perfeito. Porque antes mesmo de sair o primeiro anúncio, de sair o primeiro post, de sair o primeiro vídeo, tem toda uma parte de organizar os processos, alinhar com o time de vendas, né? Porque tem essa treta também, né? Do marketing, o time de venda fala, não, o lead tá ruim, o marketing fala, não, mandei o lead pra você não fecha. Exato, então, essa guerra é antiga, né? É uma guerra antiga que vai muito tempo ainda. Mas é interessante a gente falar o que vem antes, né, cara? Porque às vezes a pessoa... hoje o marketing ele tá muito atrelado a postzinho bonito. Exato. A um videozinho bem gravado, né? E tal. É até uma visão da galera que é realmente a questão dos vídeos, dos posts, são as métricas de vaidade, né? Então, tenho muitos seguidores, eu tô tendo aqui alguns recursos assim. Só que isso me atrai realmente venda, eu tô tendo resultado com isso. Perfeito. É um ponto que a gente sempre precisa olhar também. Então, por exemplo, às vezes você está tendo um monte de seguidores, só que às vezes são bots, né? Enfim, tem 1 milhão de questões que a gente pode entrar mais a fundo aí. Mas aqui na BNA a gente trabalha, então, mais com foco no B2B. E a gente não trabalha só a questão do inbound, né? Que é aparecer em anúncio, que é criar material, criar um site, uma landing page, né? A gente ajuda o cliente a fazer também o outbound, né? Que é realmente sentar e pensar quem que é o perfil ideal para ele. Então, beleza, às vezes o seu perfil, ele não tá numa rede social, num canal, no Google, no LinkedIn, no TikTok, enfim. Onde que ele tá? Ele trabalha numa empresa X, em tal horário, enfim, tá nesse tipo de cargo. Então a gente busca também te auxiliar na questão do outbound, né? Perfeito, é porque tem muitas agências que fazem isso, né? Não, solta anúncio lá, vamos injetar uma grana. Ou no tradicional, isso, né? Exato. Vamos injetar uma grana, solta o anúncio lá, deixa rodar, vamos ver que vem, né? Eu já conheci um dono que falou, vai me jogar no buraco negro de novo? Vai me jogar, exatamente. Então... E, cara, uma diferença que eu acho muito bacana isso. A gente conversou muito quando a gente ia implantar esse sistema na BNA, né? De outbound, porque a gente falou, vamos contratar um exército e tal, tudo mais. Mas graças a Deus deu certo. E o outbound é um diferencial por quê? Justamente por isso. A gente não só espera, porque nem todo cliente tá ali, né? Naquele momento, não tá ali. Por exemplo, vamos dar um exemplo. A gente tem empresas aí que tem personas aí, clientes potenciais de 5 milhões, né, cara? Exato. E muitas das vezes o cliente de 5 milhões não tá perdendo tempo ali, scrollando a tela e tudo mais. E aí que vem o outbound, né? Que a gente fez, que a gente tá vendo aí um alavanco muito legal. Quer ver? Eu vou pegar algumas perguntas aqui, Dema, que o pessoal que acompanha a gente fez também, que é muito legal. É uma dúvida que eu acho que a maior parte do pessoal que tá vendo de fora tem.
E, quer ver? Deixa eu te passar uma aqui, ó, por exemplo. Sobre isso, que foi uma coisa que no começo, quando a gente montou a agência, foi um banho de água fria pra mim. Gente, pra quem não sabe, a gente quando um tempo atrás, quando a gente montou a agência, eu era o cara artístico, né? A Dema sabe, eu vim da área do design, vim da área da proporção áurea, do Fibonacci, do postilindo, coisa maravilhosa. E de repente quando a gente se uniu, né, que o Dema começou a fazer toda a minha formação ali no tráfego pago, entender realmente... Porque às vezes eu passava horas ali produzindo um post e tudo mais, e fazendo vídeo, edição e filtro. Ele olhava pra mim e falava, cara, não vai funcionar. Eu olhava pra cara dele e falava, como assim não vai funcionar, velho? Passei a madrugada fazendo essa, né? Eu falei, como assim não vai funcionar? Não, por causa disso. Eu falava, putz, verdade, cara. Mas não, ficou bonito, mas pra quem? Né? Exato. Pra quem? Tem isso, né? Eu queria, se você puder falar um pouquinho sobre isso também, né? Cara, pra mim foi um choque, depois eu comecei a entender. E hoje é a mesma conversa, eu acho legal isso, porque hoje a gente leva isso até pro nosso time de design, né? Perfeito. Seja nas contratações atuais, ou até quem já tá, a gente leva isso. Cara, tá bonito, mas não é. Né? Primeiro a gente tem que entender com quem a gente tá conversando. Se você puder falar um pouco sobre isso. Não, fechado. Então, só passando alguns nortes, tá? A gente trabalha aqui também com alguns pontos, né? Mas assim... No marketing, a gente precisa entender que assim, a comunicação são 3 públicos que você tem basicamente. O público que você quer comprar, o público que você já comprou de você e também até pessoas que trabalham para você. Exato. Então você tem 3 linhas de comunicação aqui. Não, você tem que vender para todos, né? Um principal foco legal também é o endomarketing, né? Vender para dentro. Sim. É uma linha de comunicação que a gente tem que tratar. Mas, por exemplo, a sua comunicação orgânica não pode ser a mesma que a paga. Então, por exemplo, enquanto no tráfego pago ou diversos canais que você quer atuar, Google, LinkedIn, Meta, enfim, independente do canal, você está trazendo uma linha ali. Separa ali, por exemplo, canais de atenção, canais de interesse, ou, por exemplo, de desejo, né? Que é, por exemplo, o Google, né? Mas é legal a gente trabalhar sempre pensando, por exemplo, para esse canal eu vou usar essa linha de comunicação, vai funcionar, vai converter com a galera e vai bater com o que o público entende? Sim. Então, todas essas preocupações a gente tem que ter também em cada comunicação que a gente faz. Perfeito. Anota tudo aí. Anota tudo. Isso aqui é aulas, tá, cara? Isso aqui é aulas. Muito legal. E depois que eu sentei com esse cara aqui, minha visão de marketing, assim, cara, eu peguei, enrolei tudo que eu achei que eu sabia e joguei fora. É muito interessante a visão que o Ademar tem, minucioso ali, tudo. Desde do botão que vai ser apertado, quando vai ser apertado, eu acho fantástico. Ele ele fica até tímido. Eu fico puxando o saco dele, mas é verdade. Esse cara aqui é fantástico. Quer ver? Vamos puxar mais algumas dúvidas aqui. Ou você quer puxar alguma, Ademar? Eu queria te fazer umas perguntas. Vamos lá. Vamos ver. Por exemplo, hoje, a visão das empresas, dos empresários hoje, é que a lista de marketing é tudo mais do mesmo. Famoso, mais do mesmo. Mais do mesmo. Essa é a frase que eles vão dizer. Rasga dinheiro, não trouxe resultado e virou mais do mesmo. Eu queria que você explicasse para mim os diferenciais da BNA na sua visão. Cara, já começa por aí, né? A gente já literalmente não faz mais o mesmo, né? Porque a gente pode até contar que o processo das agências tradicionais é literalmente isso. Cara, é um monte de promessa. Primeiro que a gente já no começo, já quando a gente vai a fazer a aquisição do cliente, que a gente está no processo ali da conversa, tudo, a gente já deixa muito claro pro cliente. Cara, a gente não trabalha aqui com métricas lúdicas. Primeiro a gente tem que entender o seu negócio, em que fase que o seu negócio tá, a reputação da marca. Tem todos esses pontos que a gente começa a ver até antes, né? Então já começa por aí o diferencial. Não é só vender pra vender. Não é só vender. A gente, vou até abrir aqui, uma vez ou outra a gente faz um cliente oculto, né? Para entender como que tá o mercado, até a concorrência. E você vê que aqui o cliente muitas das vezes não tem nem espaço de fala, né, cara? Tem nem espaço de fala. O pessoal, a gente vai, isso e mês tal você tá faturando 100 mil, você vai injetar, vai fazer esse investimento aqui e vai ser isso aqui. Né? Fala, cara, não. E os clientes já vêm com isso, né? Todo mundo, cara, todo mundo. Isso não só clientes potenciais B2B, mas B2C e até gente próxima que é de fora do marketing. Uma das primeiras perguntas que eu acho que também você também... Cara, quanto que eu preciso investir para tirar tanto? Gente, não existe fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. É firula.
Por isso que a gente fala, não é mais do mesmo. A gente tem todos esses processos, a gente vai entender em que fase que a sua empresa está passando. Por exemplo, a gente precisa, a marca está fraca, a gente precisa fortalecer a marca, vamos trabalhar um branding, vamos colocar a marca nos outdoor, vamos entender qual que é o canal, né, cara, de maior aquisição, porque que nem o Ademar citou aqui, cara, às vezes o seu cliente nem tá ali, você tá injetando muita grana e tá caindo ali para um cara totalmente aleatório. E é incrível, ele me mostrou isso na prática, assim, eu fiquei de cara. Eu falei, cara, ó, ele mostrou uns anúncios, né, exemplos de anúncios ali, por exemplo, de que estavam errados. Ele me fazia falar, ó, veja aqui foi o que tá errado. Nunca achava. Eu nunca achava. Ele começava, ó, aqui, negativação, região, e é muito legal isso, cara. É um ponto até legal que você comentou agora, que a gente pode até comentar com os nossos clientes, enfim, que é a questão de, por exemplo, quanto que eu vou investir, quanto que eu tenho que colocar. Depende. Então é sempre uma dúvida, que não existe uma fórmula pronta, não existe um milagre, digamos assim. O que a gente pode dar como certeza para vocês é que a gente tem, por exemplo, alguns clientes que até investem menos e tem mais resultado. Então, por exemplo, eu preciso aparecer para todo mundo? Não. A Coca-Cola não consegue vender para todo mundo. Se o cara tem diabetes, ele não compra. Se ele é idoso, ele não compra. Se ele é muito novo, ele não compra. Exato. Então tem 1 milhão de fatores, tá vendo? Então a gente precisa entender o público para aparecer para ele antes. Então determinar o canal, entender qual que é a comunicação, a linguagem que ele vai falar. Que é igual você comentou no começo. O post tá lindo, só que vende. Não tem curtida, não tem like, enfim. Métricas de vaidade não vão levar você ao resultado. O que leva ao resultado é a venda. Então a BNA é uma agência que ela vai te ajudar nisso. Não, a gente não quer números bonitos, né? Até nas nossas reuniões a gente deixa exatamente claro que assim, estando bacana para você, tá bom para nós. Mas enquanto a gente não tem o seu resultado, tá ruim. Vamos pensar em outra estratégia, vamos refazer todo o processo. Entender que, por exemplo, às vezes o inbound é um canal que não está tendo tanto resultado quanto o outbound. Exato. Então, às vezes, uma outra comunicação, apresentar a sua empresa de outra forma. É um braço legal que eu queria comentar com vocês pra gente puxar. É o braço aqui que a gente fala de franquias, né? Do franchising, da expansão de franquias, né? Então eu queria comentar com você alguns pontos que, assim, hoje a gente vem de diversas empresas, né, que buscam a expansão, a formatação, que é um processo extremamente válido, onde você vai mapear todos os processos e mostrar para os seus futuros franqueados o que funciona. Mas eu queria trazer com você aqui, Luiz, o seguinte, tem muito PDF caro, né? Que basicamente a formatação toda se resumiu a um PDF e nunca sai do papel. Eu queria que você explicasse um pouco mais. Cara, perfeito. Isso é um ponto, assim, isso é um ponto muito forte que a gente tá vendo cada dia mais, né? Tá bem nítido. O que acontece, na verdade? Formatar a franquia não necessariamente quer dizer que você vai conseguir vender ela. Exato. A formatadora, se você puxar, a gente já fez essa pesquisa, a maioria das formatadoras hoje elas não se preocupa tanto com a venda, eles querem formatar. Se você chegar com o seu carrinho de milho lá e quer falar, quero formatar meu negócio, eles vão formatar. É o trabalho deles, não falando que eles estão errados, nem é o trabalho deles. É igual um contador, né, que abre empresa. Perfeitamente. Se a empresa deu certo ou não. Perfeitamente, não é a parte dele. Eles formatam. Mas também tá muito. Isso está muito atrelado à desinformação também, até do próprio público ou do empreendedor que tá buscando isso, né? Uhum. Porque é que tá muito lúdico, né? O pessoal tá muito. Não, formate seu modelo de negócio, vai ser um sucesso, e aquelas promessas, né? Exato. E tudo mais. E a gente, como a gente falou também do marketing no contexto geral, o franchise, ainda mais no franchise, né, Dema? Cara, é um processo tão burocrático, se vocês puxarem a fundo, é um processo tão burocrático, né? E a gente tá falando aqui de tickets médios que iniciam, hoje na BNA, os nossos, a maioria tudo a partir de 150, 200 mil reais, né? Tem uns pequenos home offices a 25 e tudo mais. Mas assim... Antes do cara comprar, a gente mesmo, a gente nem deixa o cliente entrar antes de entender se realmente é válido pra gente, né? Exato. A gente vê se segue todos os processos. Então, por exemplo, não adianta a gente trazer um cliente para você hoje, ele chegar lá na sua unidade, que era para ser o modelo, você, por exemplo, que né, no franchise, gente, para quem não conhece esse mercado, por exemplo, quando você vai fazer ali o processo de comprar, de fazer análise, existe a COF, né? Existe a parte do DRE. A COF, por exemplo, isso que ainda mais para vocês terem noção da dificuldade da venda de uma franquia, que tem que ser muito minucioso. A COF,
é a circular de oferta, né? Um documento que a gente entrega ali para o candidato, que ainda é um candidato, a gente entrega para ele. A COF é mais ou menos basicamente o que vai confirmar todas aquelas promessas que atraíram ele até a minha mesa. Perfeito. Então, se na COF tá. Se lá na promessa. As informações não estão batendo isso, lá. Tá 2 milhões lá. Chegou aqui, fez o cálculo. Não, deu 1,7 já tá errado. Então tem todos esses cuidados aí e tal. E a formatadora também não orienta. A boa parte das formatadoras não orientam e tal. Mas um ponto que é bacana de falar aqui, que eu acho que é o que ressalto, é que, por exemplo, quando a gente está buscando um franqueado para as marcas, a gente está buscando realmente alguém que vai investir. Perfeito. Né? A gente está buscando aqui um cara que vai realmente dispor de um capital para investir na marca. Né? Então a gente precisa entender e deixar sempre esses pontos claros, né? Que o processo de venda de uma franquia é um processo seletivo. Exato. Né? Então, por exemplo, a gente pode já teve casos, né, da gente trazer o investidor que tem potencial, que está dentro da marca, se enquadra, o franqueador não gostou do perfil. Então isso também é parte do processo que a gente tem que alinhar aqui. Todo o processo de expansão de uma franquia passa por esse detalhe. Então, além de todos esses requisitos, da estruturação que tem que estar extremamente correta, né, a gente tem também essa outra ponta que posso ter lá, por exemplo, ter 10 candidatos que estão no final da negociação, já viram a COF, já estão na frente. O franqueador é quem aprova. Porque na ponta, no real mesmo, a marca, quem vai passar para frente é o franqueador. Né? Então ele tem que ter um espírito de liderança, ele tem que ter ali a questão da criatividade para renovar a marca dele. Exato. Mas o marketing de franquias realmente é um ponto que é legal. E assim, a gente vê muitas marcas sempre aparecendo, mas tem muitos conteúdos bacanas também. Mas o que a gente sempre reforça aqui é que tem diferenciais reais mesmo. Exato. Não adianta, por exemplo, marcas mais do mesmo, né? A gente vê isso no mercado de franquias. Perfeito. Digamos assim, então é legal a gente sempre ter um diferencial, ter um propósito, né? Para acompanhar com a marca, que tudo isso aí facilita todo o processo de expansão de franquias, né? Perfeito. Ele bateu inclusive o Ademar aqui, ele bateu em mais realmente um diferencial que a gente leva, né? Que é o quê? A gente não só divulga, né? A gente não só divulga, a gente cuida de todo o processo ali, né? Então, desde de encontrar o investidor, fazer a parte de qualificação, entender se ele atende realmente todos os requisitos que o franqueador pede. A gente senta com o franqueador antes, né? Fala, cara, qual que é o perfil ideal para você? Ele já vai falar, eu preciso de um cara que o cara seja proativo, o cara que gosta da área, eu preciso que o cara tenha o capital mobilizado, isso é óbvio, né? E tudo mais. Então a gente faz todo o processo de qualificação, leva o cara até a assinatura. E o legal é que, assim, tem franqueados que preferem acompanhar o processo e a gente deixa o processo totalmente aberto. E é outro diferencial nosso também. É outro diferencial. A pessoa, desde a captação, antes de qualquer coisa ir ao ar, é tudo validado com o cliente ali, né? Então, é um diferencial que eu acho muito legal da gente, que o pessoal, quando a gente... Eu vejo isso, gente, num processo de prospecção nosso. Eu sinto isso. Porque o pessoal fala, não, vocês vão divulgar. Fala, não, a gente vai fazer todo o processo. Daí o pessoal fala, opa, então peraí, deixa eu ouvir. Vocês fazem todo o processo? Fazem. Daí, não, mas daí como que é? Vocês mandam pra mim qualificar? Fala, não, a gente faz a gente alinha o filtro junto contigo, qual que é o perfil ideal que você procura, e a gente vai atrás desse cara. Né? Se a gente pegou ali alguns candidatos, fez o processo de qualificação, viu que ele não bate, a gente nem faz você perder seu tempo. A gente já tira pro próximo e continua. E né? outro ponto que a gente faz também, diferencial bacana, é o outbound também. Né? O outbound. Por exemplo, a questão de franquias, né, é um ponto que a gente sempre pode fazer. Tem inúmeras opções. Né? Então, por exemplo, tem a questão do repasse, tem a questão, por exemplo, da troca de bandeira. Então, por exemplo, a troca de bandeira, hoje, digamos que você tem uma franquia hoje que não está tão bacana, você já tem o ponto estruturado. Às vezes era a questão da marca mesmo, você não se identificou com a marca, a gente pode fazer um outbound com você e entender se você tem interesse nessa troca. Né? Então, às vezes, trocar uma bandeira, eu não vou citar nomes aqui de franquias, né? Mas digamos que você está num shopping que está com um bom movimento, só que a sua marca, os seus produtos não estão bacanas. Da franquia que você está lá atualmente. Você pode trocar. Então, a gente tem todo esse processo também. E a gente explica isso pro franqueador, a gente entra em contato também, para ter todas essas dúvidas aí sempre mapeadas, né? Sim. Mas, Luiz, eu queria comentar com você aqui, aproveitar esse episódio aqui, que é o primeiro, pra gente dar esse norte geral aqui.
Mas eu queria falar com você também sobre outra ponta da BNA, cara. Bora que lá. é a ponta aqui de imóveis, né? De vendas, né? Aí, ó. Mais uma novidade para vocês aí. Essa aqui, na verdade, a gente estava fazendo no anonimato, a gente não divulgava tanto isso, a gente tinha nossos clientes seletos já, né, da imobiliária. Exato. Só que os cases começaram a ser tão bons que a gente falou, cara, não tem por que a gente não abrir, né, mais essa divisão, mais esse braço. Então, para vocês entenderem, a BNA é uma holding. E dentro dessa holding a gente tem algumas divisões ali, que hoje a gente tem o BNA Franchising, que é especializado na área de franquias, e a gente tem o BNA Marketing, que atende tanto B2C quanto B2B, né, num termo mais geral, e a gente tem agora o BNA Imob, o Hub Imob, que é justamente para isso, gerar demanda para imobiliárias. Não só gerar demanda, né, porque isso aí está muito já nichado, está muito saturado essa palavra já, né, mas gerar demanda qualificada, né, cara? E é um braço que a gente viu aí muito potencial. É um processo que a gente conseguiu criar um sistema próprio nosso, né? Exato. Então é um sistema que a gente consegue replicar por diversas vezes, independente do negócio, né? E por isso está dando tão certo. Além disso, eu aproveitando esse gancho, o Dema, eu queria fazer algumas perguntas para você, perguntas polêmicas aqui, para dar cortes. Pergunta pro corte. Isso, vamos pensar nas perguntas polêmicas. Por exemplo, uma imobiliária, cara, antes da imobiliária entrar ali, o que tem que ser analisado para ter bons resultados, por exemplo, numa boa imobiliária? Os bons Pergunta resultados, forte, né? Perfeito. Bom, o que a gente tem que analisar dentro da imobiliária é quais são os imóveis que ela tem, as regiões, né? Que é o principal, as formas de negociação. Então, por exemplo, a gente encontra muito hoje a galera perdida. Então, por exemplo, qual que é a dor master de uma imobiliária hoje? São os corretores, né? Se eles realmente estão, digamos assim, até um medo que eles têm hoje é a questão de desviar lead, né? Enfim. Então a gente precisa primeiro mapear um processo de como vai ser. Anunciamos o imóvel, como vai ser a tratativa desse imóvel, de ponta a ponta. Então o primeiro passo é a estruturação de um CRM, deixar maquiado mesmo, para ficar bem simples, né? Para os corretores poderem ingressar. Todas essas etapas de negociação precisam ser anotadas, então a gente precisa ter todo um acompanhamento desse processo. Sim. E outro ponto também que você tinha comentado é a questão das construtoras, né? Que é um ponto que a gente comenta também. Perfeito. Por exemplo, a gente auxilia aqui algumas construtoras a escolherem pontos, né? Para eles estarem realizando as construções. E, por exemplo, o que a gente tem que entender? Qual que é o público que vai comprar, né, aquele imóvel. Exato. Então, por exemplo, é um público mais baixa renda, é média renda, é alta renda, né? Então, tudo isso a gente leva em consideração na escolha do ponto. E, logicamente, né, a gente não pode pensar que nem a gente tem muitos aqui, que é o pessoal com a bunda colada na cadeira, né? Que é um termo que a gente fala aqui direto. Exatamente. Então, o que a gente pensa, né? Por exemplo, a gente precisa numa expansão, né, para vender uns imóveis, digamos assim, ações outbound, né, visitas também em shoppings, né, visitas em pontos comerciais. É legal sempre ter a questão de panfleto. O pessoal até acha antiquado, né, que é com a marca digital a questão do panfleto, mas olha como é poderoso isso. Sim. Você levar, por exemplo, numa igreja, no mercado, pontos de alta rotatividade de pessoas que vão estar morando naquela região. Perfeito. Né? Então a gente tem, por exemplo, casais jovens, né? Enfim. A gente tem que entender caso a caso na ponta, mas olha como é rico todo esse público para a gente poder trazer e você efetivamente fechar a venda, né? Então é mais um braço aí da BNA. O foco de toda a holding é aumentar as vendas para vocês. Qualquer cliente nosso objetivo é aumentar a quantidade de vendas dele. Perfeito. Pessoal, ou seja, não é mais do mesmo. Não é mais do mesmo, tá? Em resumo, isso que a gente falou, por exemplo, uma coisa que eu acho legal, o Dema, que é óbvio que não é mais do mesmo. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, cara, aleatório, tá? Aleatório para vocês entenderem, para o pessoal que é leigo entender. Cara, eu tenho 2 barbearias, os 2 fazem os mesmos cortes, 2 fazem... Vai ser totalmente diferente. O processo vai ser totalmente diferente. Eu preciso sentar com cada um e entender. Cara, onde tá esse aqui? Que ponto que ele tá localizado? Quem que é a galera que ele atende? Qual que é o ticket médio dele? Qual que é o markup? A gente trabalha... E vocês têm noção de... A maioria das agências, o que eles vão fazer com você? Né, Dan? Vai falar, o que você vende? Ó, eu vendo esse copo. Você vende a quanto? A 20. Beleza, vamos postar lá 20 e pau no gato. Exato. Entendeu?
A gente já vai além, cara. A gente quer ver a sua margem, quer entender, pensar numa... A gente vai buscar pensar já no ano que vem, uma ação, uma promoção. A gente vai sentar junto com você, alinhar tudo. Então, acho que um diferencial também é essa questão. A gente acompanha de perto as operações, né? Eu acho que isso é um grande diferencial. O pessoal fica até bravo com a gente, que a gente cobra mesmo. Meu, e aí, como é que tá o time de vendas? Como é que tá a tratativa? A gente abre ali junto com gestores, abre ali para entender como que tá o cenário comercial. E isso em qualquer uma das frentes, né? Qualquer uma das frentes, gente. Seja na imobiliária, seja no marketing, no B2C, B2B, franchise. A gente tem que entender, cara, porque é aquilo, né, Dema? Não adianta eu te mandar 1000 leads lá para você. Não, tá tudo ruim. Tá tudo ruim. Esse feedback não vai te ajudar a crescer. Entendeu? Né? Esse feedback... E isso que é... Eu acho que... é legal que a gente entre até num assunto que é o quê? Cara, feedback tem que ter. Tem que ter essa energia, essa conexão do time de vendas com o marketing. Principalmente as empresas que têm isso, né? Tem que ter essa sinergia. Tem que quebrar essa rivalidade, né? Esse tabu, essa rivalidade que foi sendo criada. Porque ambos dependem um do outro. Se eu mando lead pra você e você não converte, minha corda tá no meu pescoço. E também a mesma coisa, tá no seu pescoço também. Da mesma forma que você tem uma meta pra bater aí, minha meta é te trazer caras qualificados pra você bater. Exatamente, cara. É uma briga aí milenar, né? Então, cara, tem que ter esse diálogo, tem que ter essa conversa. Você que é gestor, cara, você tem que sentar com o seu time de vendas. Você tem que abrir ali uma vez ou outra o WhatsApp e entender o porquê não tá tendo conversão. Cara, como que tá a tratativa? Por exemplo, tem casos e casos, né, cara? Tem ramos, tem áreas, por exemplo, que nem imobiliária. A gente pega um pessoal desanimado. Exato. O cliente vai quente ali, tipo, nossa, já com o documento na mão e tudo, o pessoal vai desanimado. Vou ver pra você. Não, isso não é só no contexto geral, tá, gente? Isso não pode rolar. Vendedor cansado, cara, vai fechar a tua empresa. Vendedor cansado é um problema. Se você percebeu que você está com um vendedor cansado aí, já tira de imediato. É polêmico. Exato. Não sei nem se eu podia falar sobre isso, Dema. Mas se você está com um vendedor cansado aí, você já percebeu isso logo de começo, cara, já corta já. Tá? Porque isso é um problema. E, quer ver? Vamos trazer mais alguns casos polêmicos aqui. Na parte de franchise, Ademar, que qual que são, assim, alguns... Não preciso nem falar 5, 10, mas alguns pontos, tipo assim, principais que uma franquia tem que ter ali para ela ser considerada uma boa franquia, uma franquia, um investimento seguro, por exemplo. Quais são uns pontos ali, geralmente, que a gente olha, por exemplo, até quando a gente vai buscar um cliente. Um cliente, né? Perfeito. Então, vamos lá. O primeiro passo, né, é a questão da formatação. Qual que é a ideia da formatação? Você alinhar todos os pontos que o seu negócio funcionou. Então, por exemplo, é um documento mesmo que você vai passar para os franqueados, né? Ou futuros candidatos. Então, a gente precisa desse ponto extremamente montado, já bem estruturado, porque é dali que vão surgir as dúvidas, né? Então, por exemplo, eu estou numa negociação, o cara me questiona sobre o DRE, que é o demonstrativo real de resultados, né? Sim. Então, eu preciso que a formatação mostre esses pontos, tenha toda essa estrutura montada para eu entender e realmente a gente validar realmente o processo, né? A questão também é das projeções, então entender em quanto tempo eu vou ter retorno sobre aquele investimento, né? Payback, né? Quanto tempo que é meu payback, né? Nesse modelo de negócio. É um modelo de negócio adaptável, ter fornecedores homologados, né? Ou não. É um negócio, por exemplo, eu preciso de tudo isso aí, você tem que entender no modelo de negócio. Então, o que você compra na franquia. Por que a gente tem hoje, por exemplo, dados de empresas, né? Onde, por exemplo, o número de empresas novas que abrem e fecham em, por exemplo, 5 anos versus franquias que abrem e fecham em 5 anos também, você vai ver que é astronômico a diferença de quantas franquias não fecham nesse mesmo período. Né? E empreender, pessoal, não é literalmente você criar um negócio do zero. Exato. É até um mito que a gente precisa desmistificar, porque você pode empreender com uma franquia. Né? Você pode tornar um master franqueado de uma marca, trazer mais informações para aquela marca, mas auxiliar em outros pontos e crescer junto com a marca. Exato. Empreender não é só criar do zero, igual muita gente fala também, não. Perfeito. Ó, você pegou um ponto aqui que eu acho legal também, né? Que a gente que é da área, a cabeça está trabalhando todo momento a gente está fazendo pesquisa, a gente está buscando entender o mercado, o que está acontecendo, né? No mundo afora.
E uma das coisas assim, cara, a gente estava buscando, né, as dores, entendendo as dores atuais do mercado e tal. E por que a pessoa investe, prefere às vezes investir numa franquia do que montar um negócio próprio? Gente, é simples. Começar, que nem o Dema falou, a palavra começar do zero. Quando você compra uma franquia, você já tem uma marca consolidada, você já tem ali todos os parâmetros, a pessoa ela já vai falar, você já vai entrar sabendo quantos funcionários você tem que contratar, ou não, né? Muitas vezes você não nem precisa, dependendo do tamanho do negócio, não precisa de funcionário. Tudo que você vai precisar. Então, basicamente, você vai ter um negócio onde você não vai pegar quebra-cabeça. Porque pense, você montar um negócio do zero hoje, né, Ademar? Já começa, você tem que elaborar um nome, que hoje é muito difícil o nome que não exista no universo, que não esteja patenteado e registrado. Já começa por aí. Você vai ter que achar o nome, patentear, registrar, correr atrás de toda essa burocracia. Tem processos de patentes que duram a eternidade, né? Se tem disputa, demora mais ainda. Disputa, exatamente. Tem esse ponto. Já começa daí. Daí você vai atrás de um ponto comercial, daí você vai gastar com obra, reforma, logotipo, fachada, não sei o quê. E daí você vai começar as primeiras contratações, descobrir. E daí por isso que o pessoal hoje, atualmente, prefere mais ir para um lado de uma franquia, onde ele só injeta o primeiro capital ali, né? Pega a infraestrutura pronta, pega toda a logística pronta e é só tocar, cara. Basicamente, no resumo assim, seria só tocar. E outro ponto que é legal a gente comentar também, pra não ficar só complementando. Não, fica à vontade. É que a galera hoje pensa que contratar uma franquia é a vida ganha. Muito pelo contrário. Você vai trabalhar e você vai trabalhar naquele modelo de negócio. Literalmente é um investimento. E pensa que assim, você não, ao invés de você abrir um negócio, um modelo seu, você abriu de uma franquia que você vai trabalhar igualmente também. Né? Você contratou o modelo de negócio. Aquela linha, aquela estrutura, aqueles recursos, né? Que é o que você vai se basear para o seu sucesso. E o sucesso, logicamente, da franquia, né? Mas é só pra gente entender aqui esse ponto também, que a galera hoje pensa que abriu uma franquia, joguei pro alto. Exato. Não é assim que funciona. Exatamente. É exatamente isso, cara. Isso aí também determina muito o sucesso de um franqueado. Que nem o Ademar falou. Às vezes o cara, ele quer dar uma de investidor anjo, né? Isso, não. Exato. GT ali, beleza... Vou embora, daí só aparece e começa a dar problema, né? Exato. Na hora que chegou... Franqueadores grandes até recusam esse tipo de perfil. Exato. Ó, isso é importante. Vocês têm noção de, tipo assim, chega a haver recusas. Tem pessoas que chegam e falam, eu tenho dinheiro para investir. Mas se ele não bate o perfil, se ele não se compromete com a marca, né? Porque tem isso, cara. A franquia ali, o franqueador... Também, querendo ou não, é a marca dele. Ele demorou anos para construir aquilo e ele quer que seja zelado e que a pessoa dê continuidade da forma que foi projetado. Né? Porque é aquilo, né? Se você quer tocar de qualquer jeito, realmente faz o seu, né, meu? Não tem... Exato. E, cara, é isso, né? O outro ponto importante, Dema, que a gente tem visto aí no mercado... Que espelha muito no sucesso de uma franquia é a parte de reputação, defesa de marca, que falta muito hoje. Falta muito hoje, viu, gente? Parece que não, mas falta muito essa questão de defesa de marca. Por que acontece? E por que, né, que falta? Porque, infelizmente, o cliente ele sai da formatadora e acaba caindo na promessa de uma expansão rápida. De uma expansão rápida, né? E o que acontece? Essa expansão rápida leva... No final, 12 meses sem resultado e tal. E o cara, ele decide sair. E quando ele sai, ele tá desesperado, porque ele já não tem mais recurso, ele gastou muito recurso. Ele já sai desesperado. Daí quando ele entra, ele já não liga mais pra reputação de marca. Fala, não, cara, eu preciso vender. Eu preciso vender. Não dá pra fazer campanha de brand, não dá pra fazer campanha de nada. E isso é perigoso demais. Exato. Porque daí começa a deixar a marca de lado. Começa a deixar de responder um comentário, começa a deixar de resolver um probleminha ali de um cliente que, né? Pontos de atenção. Gente, essa questão também, por exemplo, tem que isso é legal. Eu tive essa conversa até com um cliente tempo atrás lá. Principalmente o franchise, cara. O B2C é um espelho ali. Se o seu B2C, se você é um franqueador e o seu B2C, a sua operação B2C hoje, a sua loja, não tá rodando certo, é óbvio que a Como você vai vender isso para um investidor? Como que você vai vender isso para um investidor? Exatamente. Então você chega lá, a gente tá fazendo uma puta de uma oferta, uma puta de uma promessa, um puta de um negócio,
Então, cara, a primeira coisa, eu, você, a primeira coisa que você vai fazer é procurar saber. Pô, legal, me encantou. Entender a reputação da marca, me encantou. Os resultados, né? Daí você vai lá, seja uma franquia de alimentação, por exemplo, você vai lá comer produto ruim, atraso, uma equipe difícil, um atendimento ruim, entendeu? E o pessoal esquece desses bastidores, que é um dos mais importantes, é isso. A sua operação é um espelho, cara. Sua operação aí hoje, da sua unidade, aí você tem que ter a unidade modelo, né, cara? É isso. Que mais, e além da unidade modelo, é um ponto que é legal também, que a gente vê muito na expansão, é conhecer os franqueados, né? Entender o lado, por exemplo, do lado de cá, né? Os franqueados, os futuros investidores vão buscar entender quem que é o franqueado que tá lá. Esse cara realmente está faturando, ele está bem com aquilo, deu certo, né, o modelo dele. Então, tudo isso aí são pontos que a gente precisa estar sempre alinhado, porque não dá para abandonar a marca. Né? Eu vou focar na expansão e a marca caminha sozinha. Isso não existe. Né? Então, o que você está vendendo é um espelho do seu negócio. Seu negócio tem que estar, sabe, vitrine. Perfeito. Tem que ser perfeito. Não, logicamente, todo negócio tem de percalços, né? Todo negócio tem dores, né? Mas ele precisa estar o mais alinhado em ordem possível para você conseguir vender esse modelo de negócio, né? Porque pro franqueador, pensem sempre assim, tá? Você tá num outro processo agora. O seu negócio deu certo, mas você tem que fazer com que seus franqueados deem certo. Exatamente. Porque senão você vai queimar a sua marca no mercado, né? Então tem um monte de pontos aí que é bom pensar sempre nesse processo de formatação. Quando eu vou chegar na expansão, você vai ter tudo isso aí amarrado. Perfeito. Você me fez lembrar de mais um ponto polêmico aqui que é muito bom. Essa questão de, por exemplo, o pessoal começa a expandir, começa a vender unidade pra caramba e larga a mão dos franqueados. O franqueado ali pedindo um suporte, pedindo uma orientação, pedindo uma ajuda. Diversas grandes têm esse problema. Cara, diversas grandes, gente. Parece que... Na verdade, assim, é só entrar na internet, buscar o que acha, né? Mas isso é um problema grave. Principalmente quando a marca ela tem uma alavanca, ela tem uma expansão muito rápida, isso tende a acontecer, né? É quase que uma consequência, né? Acaba deixando alguns franqueados ali na mão e, consequentemente, óbvio que esse franqueado ele não vai ficar contente. Esse franqueado, em algum momento, ele vai mostrar essa indignação dele, seja para você, seja realmente abrindo mão da marca, fazendo uma troca de bandeira, indo para outra marca, né? Seja queimando a própria marca, né? Então é muito perigoso, cara. Então, olha que louco, né, que a gente falou. Olha como é complexo isso, né, cara? Esse meio tem tantos pontos que tem que ser averiguado. Perfeito. É uma via sempre de mão dupla, né? A gente precisa entender esse ponto. Muito. Faz agora você uma perguntinha aqui, você aí. Vamos lá. Das minhas perguntas aqui eu queria entender, Luiz. Uma dor que a gente ouve em qualquer uma das frentes, né? Que a gente ouve do empresário hoje é: tô rasgando dinheiro, cara. Eu queria entender com você agora por que na BNA essa dor a gente quase não escuta. Primeiro que quase não escuta porque o nosso cliente ele tá a par de tudo que está acontecendo, até mesmo antes de acontecer. Já começa por aí. Né? Nosso cliente ele acompanha. Primeiro que... Né? Ó, vou levantar uma hashtag fora planilhas, hein? Hashtag fora planilhas, perfeito. Cliente não vem com planilha pro nosso lado. Cara, primeira coisa que a gente faz é entrar, instalar um CRM, instalar um sistema ali, onde o cliente ele vai acompanhar tudo, principalmente no franchise, na verdade em todos, né? Porque todos os clientes a gente usa esse processo, né? E tem que ter um CRM, seja na imobiliária, seja no marketing, no B2C ali, tem que estar acompanhando que passo que está essa negociação, tá? Por exemplo, hoje os nossos clientes, que a gente já implantou esse processo, ele não precisa, que nem a gente falou, por mais que a gente deixe aberto para ele não necessariamente precisa ficar 24 horas acompanhando. Exato. Mas o momento que ele quiser ver o que está acontecendo, ele vê. Ele pode abrir do celular dele e entender ali, por exemplo, no franchise. Ó, tem X leads aqui, ele consegue ver a cada coluna, consegue ver todas as etapas, então ele consegue ver... Como que está a negociação. Como que está a negociação, quem está em negociação, em que passo. É fantástico. Então já começa por aí. Então, quando o cliente entende todas as ações que serão feitas, até o risco é calculado, gente. Essa que é a questão. Até o risco é calculado. Né? Tem tudo isso. A gente senta, faz uma distribuição de verba, explica para o cliente. A gente não fica batendo na tecla do que não funciona. Isso é legal. A gente é muito rápido sobre isso. Cara, soltamos lá no ar X coisas. Querendo ou não,
É teste, tudo é teste, até ser validado, tudo é teste, gente. Que nem nós falou, não existe fórmula mágica, né, Dema? Tudo é teste. Mas a diferença nossa é que a gente faz isso muito rápido. Perfeito. Né? Seja num criativo ali e tudo mais. Num canal. Num canal. Eu ia entrar nisso agora, eu ia trazer eu ia voltar para você agora, você explicar um pouco a diferença de canais e mais ou menos o que, por exemplo, que nem você explicou bem lá no começo, o Google é search, quem que tá no Google, em que momento, o YouTube, você abre um pouquinho sobre isso pra gente. Fechado, eu vou separar aqui alguns canais como canais de atenção e intenção, né? Então a gente tem, por exemplo, o Google como canal, por exemplo, de intenção, onde as pessoas estão naquele momento de comparação, de buscar referência, então quero comprar tal coisa, quero ver tal coisa, né? Então o Google eu recomendo sempre essa linha do search, né? Da pesquisa mesmo. Então anúncios vão sempre nessa linha. E a gente tem canais, por exemplo, que é os de atenção, LinkedIn, o Meta, né? E o TikTok, enfim, são pura atenção. O público não está buscando você naquele momento. Você apareceu para ele. Exatamente. Então seu conteúdo tem que ser relevante, né? Não adianta aparecer com, sei lá, uma melancia na cabeça, você não vai resolver o problema do cara. Exato. Então trazer sempre uma dor na hora de aparecer, porque só aparecer, que nem like não paga conta. Essa é a maior dureza do mercado. Eu sei que a métrica do like o Zuckerberg criou nas melhores intenções, né? Porque antes o mercado não tinha uma métrica, ele criou a métrica. Exato. Porém, essa métrica, ela é uma métrica de vaidade. Então é legal a gente trabalhar com, por exemplo, conversão. O que interessa é conversão. Esse é o ponto que a gente tem que trazer sempre, né? Não, aproveitando, Ademar, a empresa hoje ela precisa ter 1 milhão de seguidor para ter resultado ou ali através do tráfego pago ali? Como que é isso? Eu preciso montar, eu tô com o meu negócio aqui, eu preciso ter 1 milhão de seguidor para começar a ter resultado com a internet, com tráfego, algo assim ou não? Eu conheço aqui algumas empresas, cara, que a gente trabalha, inclusive, que tem, por exemplo, 200 seguidores. A rede social, você tem que entender que às vezes a comunicação, por que não é o primordial do processo? O primordial do processo é a sua empresa ser estruturada e entregar o que ela promete. Exato. Os demais pontos, como por exemplo o número de seguidores, enfim, isso não influencia, né, porque é uma métrica de vaidade. Às vezes, por exemplo, você tem 200 seguidores num canal e 1000 no outro. Sim. Então varia muito disso. Às vezes seu público não está nesse canal. Exatamente. Que é um grande ponto que a gente fala também. Por exemplo, a gente bate muito também na questão do B2B, né? Das negociações. Esse público às vezes está mais no LinkedIn do que no Facebook. Perfeito. Ou às vezes mais no Instagram. Ou, por exemplo, não está nenhum dos dois, está no TikTok, vendo conteúdo. Então a gente precisa entender e mapear com você qual que é o melhor canal para a gente trazer essa comunicação. Não adianta fazer mais do mesmo, né? Igual a gente vê diversas agências fazendo, que é, por exemplo, eu vou aparecer para o máximo de pessoas que eu conseguir com essa verba aqui e vou trazer resultado. Sendo que você pode investir menos, trazer mais pessoas qualificadas e ter mais fechamentos. Exato. Perfeito, cara. Por exemplo, tem isso também. A BNA ela não é só... a gente administra o seu investimento em marketing. É basicamente isso. Justamente para não ocorrer isso de você rasgar dinheiro. Então, que nem o Ademar falou, não tá só... Por exemplo, não, isso, cara, depois que a gente... o Ademar já tá nisso há muito mais tempo do que eu. Admito que o Ademar é meu sensei, né? Mas assim... O cara fala... Olha o jeito que ele fala. Não, eu tenho não, de verdade. Eu tenho um maior carinho pra esse cara. Esse cara realmente é fantástico. Só ele que, às vezes, ele não reconhece. Ele é meio... Como que a gente fala? Modesto. Ele é modesto demais. Mas todas as empresas, todos os clientes que a gente atende vai falar aí, mesma coisa. Até mais do que isso. Mas assim... essa questão do canal, cara, é uma abertura de mente. Isso aí, até quando no orgânico, quando as pessoas entendem isso, até no orgânico, começa a ter alguns resultados, né? Porque que nem a gente falou, as pessoas tá batendo muito, mas tô injetando, tô pondo, mas seu público não tá ali, cara. Exato. É que nem a gente, nós da agência hoje, a gente atinge um patamar de clientes mais corporativo, né? Perfeito. É um público que investe uma grana mais pesada, né? E fala com um público mais corporativo. E a gente vê isso no dia a dia, cara, é nítido. Que nem não adianta eu ficar aparecendo pro cara ali no Instagram fazendo gracinha, cara. Tipo, tô falando com um sênior, um puta de um executivo ali, um CEO de uma grande empresa. O cara tem... Com melancia na cabeça. Com melancia na cabeça. Exato. Eu tenho... Ainda mais hoje, né? Hoje eu tenho
Porque o pessoal leva muito nessa questão, Ademar, da regra dos 3 segundos, né? Que tá reduzindo cada vez mais, tá indo pra 2.7 e tudo mais. Mas não, eu acho que não necessariamente, tá? Isso eu vou até falar aqui, isso aqui é uma opinião minha, não necessariamente. Porque a questão é a dor. Eu acho que a questão é muito a dor. A gente fala muito disso, de aparecer ali, batendo na dor, no momento que a pessoa tá sentindo aquela dor. Exato. Né? Então, muitas das vezes você tá sendo impactado, aí que nem você tá lá, nossa, cara, preciso trocar de carro, e não sei o que. Aparece lá o carro, uma puta de uma oferta. Então é basicamente isso, né? Não necessariamente, né? E que nem a gente viu, às vezes o pessoal, não, mas vídeo muito longo. Cara, tem empresas que fazem milhões com vídeos de quantos minutos? Gigantes. Exato. Né? E tem empresas ao contrário. Que varia muito, né? Da comunicação, do público, né? Que nem a gente falou, por exemplo, o público corporativo tem muito pouco tempo pra ficar rolando, scrollando. Então eu tenho que ser muito direto, eu não posso pôr um textão gigantesco, eu tenho que ser muito direto. Bom, seu problema é esse, a solução é essa, chama eu aqui. Por exemplo, né? Em resumo, é os 3 pilares, né? É o conceito do AIDA, né? Chamada, atenção, interesse, desejo e ação. Exato. É exatamente o que você explicou. O conceito do AIDA, ele se vale para qualquer canal, qualquer linha de comunicação. Atenção, interesse, o desejo e a ação. Então, a sua comunicação tem que ser pautada nisso. Né? Como em qual canal eu vou trazer o interesse, eu vou chamar a atenção, demonstrar o desejo e chamar para uma ação. A ação, isso tem que estar em qualquer comunicação. Eu vou fazer um post orgânico, eu preciso de uma chamada no final? Às vezes sim, às vezes não, depende. Às vezes o seu post ele é mais informativo, ele é mais institucional, por exemplo. Exato. Você não precisaria ter essa linha. Agora eu vou te perguntar, Luiz, por exemplo, hoje numa análise, a gente entende que no marketing, por que a BNA traz sempre isso? Por exemplo, você trabalha o orgânico, você trabalha o pago e você trabalha, por exemplo, a visão de outbound, né? Sim. Qual desses aí a gente prioriza para o cliente? Cara, na verdade, acho que a gente prioriza os 3, né? Perfeito. A gente prioriza os 3. Na verdade, a gente prioriza o resultado, né? Então, exato. Então é assim. Ele falou os 3 aqui. Gente, o anúncio tá no ar ali, tá em tempo de aprendizado, a gente tá ligando. Perfeito. Né? A gente ligou ali pra 1000 ali e falou, cara, talvez essa base aqui não tá legal. A gente tá ali no orgânico, vamos fazer um brand. Perfeito. Né? Então a gente tá em tudo, cara. Essa que é a questão. Não necessariamente, tem gente que... Mas muitas agências, cara, vão falar que o tráfego pago é a melhor solução. Na verdade, porque elas querem encurtar o caminho, né? O tráfego pago, o tráfego pago, cara, ele te traz volume. Não necessariamente ele traz qualidade, né, Ademar? Perfeito. Porque isso a gente pega muito aqui também. Tem uns clientes que vêm, não, mas tá vindo um pouco, por conta. Depende do ticket, né, Ademar? Depende do ticket. Tudo depende de uma análise, né? Tudo depende de uma análise. Mas, por exemplo, a questão, às vezes tem cliente que prioriza um menor volume e maior qualidade, né? E tem cliente que quer volume, mas isso vai do ticket. O maior volume geralmente é B2C, né? B2C, o consumidor final. Pessoal, então esse foi o primeiro episódio do podcast da BNA, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha sanado muitas dúvidas. A gente tem muito mais para falar ainda, vamos trazer muito mais coisa ainda. Vou passar também a voz aqui pro meu amigo Ademar, meu irmãozão. A despedida. Vai passar as redes sociais, Ademar, as nossas também, para acompanhar? Siga aqui nos comentários, né? E eu queria fazer um ponto aqui que vou plagiar o Cauê Moura. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua audiência, pela sua paciência, por ser uma pessoa maravilhosa e tchau. Fechou. Você então que gostou, segue a BNA ali, tá aparecendo aqui, vai ficar também na descrição. E a gente vai deixar também para quem quer acompanhar quer acompanhar a Ademar nas redes sociais, a gente vai deixar para vocês aí também. Pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio.